Olá, eu sou Daniele Selva e bem-vindos a mais um episódio do programa Bate-Papo de Carreira, que traz histórias reais e aprendizados com quem faz a diferença. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Como eu já tinha dito no primeiro episódio, eu ia trazer para vocês uns vídeos com formatos diferentes, né, sem ser com entrevistas. Como nós estamos entrando no ano de 2026, eu resolvi trazer uns vídeos, né, assim, para ajudar as pessoas que estão atrás de uma vaga de emprego, de recolocação profissional, até mesmo do seu primeiro emprego. Então eu resolvi trazer alguns vídeos relacionados a isso, né? Então, assim, o último vídeo foi como elaborar um currículo, e hoje, o vídeo de hoje, eu vou trazer dicas para vocês de como chamar a atenção dos recrutadores nos processos seletivos. E eu espero que eu ajude muito com esse vídeo, e peguem papel e caneta para anotar todas as dicas, tá ok? E espero que ajude muito a vocês em 2026 a conquistar aquela vaga dos sonhos, tá? Que vocês tanto querem. Então eu vou começar. Antes de eu começar, né, de fato, dar as dicas para vocês do processo seletivo, eu preciso dizer que, antes de tudo, nós temos que trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Então, o que é o autoconhecimento? É a capacidade, né, que uma pessoa tem de observar, compreender e reconhecer a si mesmo em aspectos internos e externos. Então, quais são as formas, né, que a gente consegue ter clareza sobre nossos aspectos internos e externos? Então, são as emoções. Como as emoções, como você se sente e por que você sente aquilo. Os seus pensamentos, que são suas crenças, seus valores, né, seus padrões mentais. Os seus comportamentos, como você age diante de cada situação, né, como você se comporta em cada situação. Quais são seus pontos fortes e suas limitações? Você tem que saber, né, o que você faz de melhor e o que você precisa desenvolver, tá? Porque todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para esse ponto fraco e, de fato, sentar e se perguntar: o que eu posso fazer para melhorar esse ponto fraco, né? Como eu posso me desenvolver nesse aspecto? E as suas motivações, o que inspira você? Qual o seu propósito de vida? Onde você quer chegar? O que faz, né? O que te move? O que te dá aquele up, né? De você se mover, né? De acordo com aquele propósito que você traçou para a sua vida. Então, qual a importância? A importância do autoconhecimento é que ele melhora a sua inteligência emocional, que a inteligência emocional nada mais é do que você lidar, né, com as suas próprias emoções e com as emoções alheias, porque ter inteligência emocional não era falta de sentir, né, não é falta de emoção, é como você vai lidar com aquela emoção. Tá? Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento, ele ajuda muito na sua inteligência emocional, porque quando você se conhece, né, você vai saber lidar melhor com cada situação e com cada sentimento que você está sentindo naquela hora, tá? Então, e favorece as suas tomadas de decisões. Você vai ter decisões mais conscientes, porque você está se conhecendo. Né? Você sabe o que te afeta, o que não te afeta, como afeta.
Então, a tomada de decisão fica muito consciente. Ajuda a alinhar as escolhas pessoais e profissionais com os seus valores, tá? Então, assim, ajuda a saber o que você realmente quer para sua carreira profissional e sua vida, tá? Nas suas relações pessoais e suas relações profissionais. Então, de fato, contribui, né, também com os relacionamentos mais saudáveis, tanto fora ou dentro do trabalho, na sua vida pessoal, tá? E a base do desenvolvimento, tá ok? Então, assim, eu queria antes, né, de começar de fato, dar essas dicas para vocês da entrevista. Eu queria de fato mostrar para vocês que a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento primeiro, até para conseguir, né, o que a gente quer na vida e traçar metas, tá ok? E então agora de fato vamos lá para as dicas. Então, assim, como eu posso fazer para traçar, né, esse meu autoconhecimento? Como eu faço para poder medir, né? Vamos botar assim, para a gente poder medir esse autoconhecimento. Então, nós temos uma ferramenta, né, estratégica que usamos na questão corporativa, mas que também pode ser usado para o seu pessoal, não só para o seu profissional. Então, o nome dessa ferramenta é Matriz SWOT, tá? Ou Análise SWOT. Muitas das pessoas já ouviram falar dela, tá? Mas ouviram falar dela no âmbito corporativo. Só que podemos usar ela para o nosso pessoal, tá? Para saber para buscar esse autoconhecimento, o que a gente pode fazer. Então, essa ferramenta, ela ajuda muito. Por que ela ajuda? Porque a gente coloca no papel tudo o que define as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, as ameaças que temos. Então, a força e a fraqueza é o ambiente interno, tá? É o que você controla, é você, dentro de você. E as oportunidades, as ameaças é o ambiente externo, que é o que você não controla. Então, vamos definir na análise SWOT aquilo que eu posso controlar e aquilo que eu não posso controlar, tá? Então, eu coloquei aí, não vou entrar muito a fundo disso, tá? Mas quem quiser dar uma pausa no vídeo, que eu coloquei ali, né? Eu fiz uma análise SWOT minha, tá? Um exemplo, fiz uma análise SWOT minha e coloquei como exemplo para vocês. Então, quem quiser, pausa o vídeo e leia cada campozinho dessa análise SWOT que eu fiz, né? Que tá aí no slide, para vocês verem como vocês podem construir a de vocês, para vocês terem uma ideia, tá? E também temos a técnica STAR, mas a técnica STAR já é diferente da análise SWOT. A análise SWOT é para eu me conhecer, eu saber quais são os meus pontos fortes, fracos, o que eu tenho que melhorar na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. A técnica STAR já é quando você é chamado para entrevista, tá? Então, é um roteirinho de quando, né, o recrutador, ele pergunta para você se você, né, teve alguma situação no seu antigo trabalho, alguma experiência que você tenha passado, qual foi a situação, qual foi a tarefa, ação e resultado que você teve, né, nessa fase de um outro trabalho que você tenha feito, tá? Então, assim, quem quiser depois, eu não vou entrar muito a fundo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? E quem quiser dar uma pausinha no vídeo
e dê uma olhadinha nas duas técnicas, tá? Na ferramenta SWOT, na matriz SWOT e na técnica STAR, tá? Então eu botei aí as duas, fiz um exemplozinho, que é para vocês verem como isso é construído, tá? E depois vocês fazerem a de vocês, ok? Então vamos lá, a preparação antes da entrevista. Essa preparação é você em casa. Então o que eu tenho que fazer antes? O recrutador me ligou, marcou a entrevista. O que eu vou fazer? Então, normalmente, né, o recrutador vai entrar em contato com você, ele vai dizer qual é a vaga, né, que você foi escolhido, e vai falar o nome da empresa, qual a empresa se trata. Diante dessa informação, o que você tem que fazer? Primeiro, pesquise sobre a empresa. Gente, é péssimo, é muito péssimo você chegar lá, na hora da entrevista, o recrutador perguntar para você se você sabe pelo menos o que a empresa faz e você não saber responder, tá? Eu digo para vocês que se isso acontecer, não vai ser bem visto e pode crer que você não vai conseguir a vaga, tá? Porque o mínimo que a gente tem que saber, pelo menos, é o que a empresa faz, tá? Então pesquisa, vai lá na internet, vai no Instagram, né? Faz uma pesquisa sobre a empresa, vê o que a empresa faz, quais são os valores dela, qual é a missão dela, tá bom? Vê se tá alinhado ao que você quer, tá? Se tá alinhado aos seus valores, tá bom? Então, assim, é muito importante vocês pesquisarem sobre a empresa, tá bom? Porque além de você saber o que a empresa faz, você também vai saber se os valores da empresa estão alinhados aos seus. Revise a vaga. Por que revisar a vaga? Pode acontecer de a vaga ter qualificações que você não tem. Ou então a vaga ter alguma coisa que você não quer, tá? Ou seja, a vaga pede que eu tenha um inglês avançado, mas eu só tenho um inglês básico. Então, não adianta eu ir na entrevista que a vaga está pedindo um inglês avançado, eu ir para a entrevista com inglês básico, porque isso vai ser testado pelo recrutador, tá? Então, assim, é dinheiro perdido de passagem, é tempo, tá? Então, assim, revisem a vaga para que isso não aconteça. Até também para ver se está alinhado ao que você quer de jornada de trabalho. Eu não quero trabalhar de 6x1, eu quero trabalhar 5x2, mas a vaga é para 6x1, entendeu? E você não quer uma vaga 6x1, você quer uma vaga 5x2. Então, assim, tá? Para poder poupar tempo, poupar dinheiro, tá ok? E pratique um pitch pessoal. O que seria um pitch pessoal? O pitch nada mais é que um vídeo curtinho de no máximo 2 minutos, né? Que você faz ali uma apresentação curta, clara, né? Uma apresentação pessoal, curtinha, clara e persuasiva sobre você. 1 a 2 minutos, uma coisa assim, rápida. Por que você praticar o pitch pessoal? Porque lá na hora, quando o recrutador perguntar assim, me fale um pouco sobre você, você vai saber o que falar, tá? Então, assim, além da ferramenta lá, da análise SWOT, para você saber, porque você sabendo, você tendo um autoconhecimento, esse pitch pessoal fica, ó, moleza para fazer, tá? Porque você sabe exatamente o que falar sobre você. Então, assim, façam lá a matriz SWOT para vocês conseguirem fazer esse pitch pessoal, tá? Esse pitch pessoal também é muito importante porque você pratica na hora de que lá o
O recrutador vai perguntar para você, me fale um pouco sobre você. Então, você não vai ficar enrolado no que saber falar, porque você já tem uma apresentação, né, de 1 a 2 minutos, clara e persuasiva sobre você, tá? Então, o pitch é muito legal de fazer. Agora, durante a entrevista. Então, mostre confiança, não arrogância. É mostrar, né, que você tem confiança em si, mas sem parecer arrogante, sabe? Sem se é porque eu sou bom, porque eu sou... Não, é você se valorizar, mas sem ser arrogante. Tá? Então, você vai mostrar essa confiança sem arrogância. Use os exemplos práticos, como eu falei para vocês. Voltem depois no vídeo, né, e vejam a técnica STAR. A técnica STAR é muito bom para isso, porque se o recrutador perguntar para você o que, né, um exemplo, me dê um exemplo prático de uma situação que você passou na empresa, como foi, o que você fez, qual foi o resultado que você alcançou. Então, se você fazendo isso previamente, lá na preparação, fazendo a técnica STAR, quando você chegar lá, você já sabe qual exemplo você vai usar, tá? E como você saiu, como você lidou com essa situação, tá ok? Então, assim, use esses exemplos práticos usando a técnica STAR. Demonstre interesse genuíno. É assim, o recrutador está falando e você está olhando para o mundo da lua. Não, mantenha um contato visual, sem exageros, óbvio, claro. Mas demonstre interesse no que o recrutador está falando, tá? E demonstre interesse também na vaga, tá ok? Então, assim, quando você demonstra esse interesse, ok? Você automaticamente se conecta com o entrevistador, né? Com o recrutador que está ali para você. Então, assim, durante a entrevista, demonstre esse interesse no que ele está falando, interesse na empresa, no cargo que você vai desempenhar, mesmo que você não tenha experiência. Porque às vezes tem vaga que não precisa de experiência, tá? Mas mesmo assim, mesmo você não sabendo do que se trata, ok? Então você tem que demonstrar esse interesse, porque esse interesse ele vai te conectar ao entrevistador, tá ok? Então, os detalhes. Agora vamos falar dos detalhes que fazem a diferença para os recrutadores, para quem está lá do outro lado, né? Então, assim, pontualidade. Claro que podem acontecer N coisas e você se atrasar. Não estamos livres disso, tá? Mas assim, façam de tudo para chegar antes, tá? Antes. Vou chegar assim bem pertinho do horário da hora da entrevista, tá? Porque a pontualidade ela é muito bem vista, porque se na entrevista você já chega atrasado, imagina quando você estiver trabalhando, entendeu? Então assim, se é um lugar muito longe, acorda um pouquinho mais cedo, né? Faz essa forcinha de acordar um pouquinho mais cedo para fazer as coisas com mais calma, pegar a condição, porque às vezes o horário da entrevista também é um horário de pico, então assim, tem trânsito, às vezes o ônibus quebra, tem todas essas coisas, tá? Então assim, lembrem de sair um pouquinho mais cedo de casa, nem que chegue lá, eu cheguei cedo demais. É melhor chegar cedo demais do que se atrasar, tá ok? Apresentação pessoal adequada. Pessoal, olha, eu falo muito isso nas palestras que eu dou sobre esse assunto. Por quê? A apresentação pessoal é tudo. Eu não estou falando de, eu não tenho dinheiro para comprar roupas caras. Não estou falando disso, tá? A apresentação pessoal é o quê?
uma roupinha adequada, sem decote, curta, transparente. Os meninos, boné, bermuda, tá? Então, assim, é você se vestir adequadamente para uma entrevista, tá ok? Sem exageros, perfume, colocar um perfume mais suave, porque às vezes o recrutador pode ser alérgico, né? Então, assim, às vezes é um perfume muito forte. Não exagerar muito na maquiagem também, porque também dependendo do cargo, não é nem pertinente, tá? Então, assim, prestem muita atenção na apresentação pessoal de vocês, tá? Outra coisa sobre a apresentação pessoal. A entrevista é online. Então quer dizer que eu posso fazer a entrevista de qualquer jeito? Não. Você vai se arrumar como se você estivesse fazendo a entrevista presencial, tá? Já vi casos de o entrevistador tá lá entrevistando e a pessoa levantar, esqueceu, né, que não estava com a parte de baixo e estava de roupa íntima, e o recrutador vê tudo lá do outro lado, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso com certeza pode ser levado em consideração, vai ser levado em consideração, né? Porque você tem que ter esse cuidado. Ali é um ambiente de trabalho, então nós temos que ter muito cuidado com essa apresentação pessoal, tá? O aprendizado, mostre que tem aprendizado contínuo. Então, assim, eu me formei em setembro. Quer dizer que eu posso parar? Não. Porque o mundo está mudando muito rápido, tá? Então hoje, o que hoje você sabe, amanhã você pode não saber mais. Ainda mais que estamos na era da inteligência artificial, tá? Então, assim, a inteligência artificial está mudando o mundo muito rápido. Então, ferramentas que você usava antigamente, daqui a pouco não vão existir mais, porque vai ficar obsoleto, sabe? Então, o profissional que ele não tiver esse aprendizado contínuo, né, tá acompanhando as tendências do mercado de trabalho, ele vai ficar para trás, porque daqui a pouco as empresas só vão estar usando, né, a inteligência artificial, outro tipo de ferramenta, e você vai ficar para trás, porque você não sabe usar, né? Porque assim, não, eu estudei, acabei de estudar agora e eu preciso fazer mais? Precisa, tá? Porque o mundo muda muito rápido, então assim, tem que acompanhar as tendências do mercado, tá sempre lendo, sabe? O aprendizado contínuo mesmo, tá bom? E sempre manter energia positiva. Mostrar para o recrutador que você tá ali porque você quer realmente trabalhar, sabe? Que você é uma pessoa de energia positiva, que vai conseguir trabalhar em equipe, sabe? Que vai passar essa confiança para sua equipe de trabalho, tá bom? Então, assim, isso também é um ponto muito importante e que faz muita diferença, porque hoje em dia o mercado de trabalho ele está tendo muito esse olhar para a questão socioemocional e não esquecendo, né, as competências técnicas, as habilidades técnicas, mas hoje em dia a gente também precisa muito dessas habilidades socioemocionais, né, que ter o seu autoconhecimento, você ter uma inteligência emocional, você ser pontual, você ser empático com o seu colega de trabalho, tá? Então, assim, para quê? Para a gente ter um ambiente de trabalho melhor, um ambiente de trabalho positivo, tá ok? Que não traga desconforto, sabe? É muito ruim a gente trabalhar num ambiente que, né, você tá ali, mas não quer estar, sabe? Então, assim, energia positiva pro recrutador olhar e falar assim, não, poxa, essa pessoa realmente
né, quer trabalhar, quer fazer parte do time, quer ajudar a empresa a evoluir, tá? Então, assim, é muito importante isso. Após a entrevista, o que a gente pode fazer depois, né? Depois que a entrevista acontecer? Envie um e-mail de agradecimento, se possível, né, gente? Porque às vezes não tem como fazer isso. Então você vai enviar esse e-mail de agradecimento para o recrutador, né, que fez o contato com você. Você vai fazer esse agradecimento até para ele saber que você está interessado, né, no feedback que ele tem sobre você, o porquê, se você ficou ou se você não ficou, por que não ficou, né? O que ele não gostou, o que ele acha que você tem que melhorar, ou, sabe, dá um feedback real. Por que você não foi solicitado para aquela vaga? E faça um follow-up educado, se necessário, né? O que é um follow-up? É acompanhar o seu processo, tá? É um processo seletivo, acompanhar. Então, assim, é a continuidade daquilo, porque às vezes você não ficou naquela vaga, mas é o recrutador que faz? Coloca o seu currículo no banco de dados, né? Fica lá no banco, porque pode ser que posteriormente uma vaga que surja esteja dentro do seu perfil. Então esse network é muito legal a gente fazer também, tá? Então, assim, se possível, vocês mandem um e-mail de agradecimento e façam, né, esse follow-up de forma, assim, vocês acompanharem esse processo seletivo e conseguirem esse network e, né, um feedback se você não ficou, por que não ficou, né, o que aconteceu, o que a empresa não gostou, né, para você na próxima entrevista você corrija e faça melhor, tá? Porque o que acontece? Nós somos seres humanos, então, assim, sempre tem que melhorar, tá? Então, assim, por mais que eu seja boa em qualquer coisa, sempre tem um ponto a melhorar, tá? Eu mesmo tô aqui com vocês, eu sei que eu tenho muitos pontos a melhorar, né? Então, assim, eu tenho esse autoconhecimento, eu tenho essa consciência de que eu posso melhorar, até na minha comunicação com vocês aqui, tá? Então, assim, é bem importante a gente saber esse feedback depois da entrevista, né? Se possível, porque é bom, porque na próxima a gente já sabe o que a gente pode fazer de diferente, tá? Então, pessoal, essas são as nossas redes sociais. Siga a gente lá, comente muito esse vídeo, curte, compartilha para aquela pessoa que você acha que está precisando, né, dessas dicas. Então, as nossas redes no Instagram, a minha profissional é @DaniSelvaRH, do programa @Bate-Papo de Carreira, e o nosso parceiro, né, que é 99 por 1. Então segue lá o nosso site, segue o site da agência, tá? Que lá também tem muitas coisas legais. Então é o www.99por1.com.br, tá bom? E pelas nossas redes sociais vocês podem, até se quiser, mandar perguntas, tá? Sugestões também, tá ok? E eu tô aqui para ajudar vocês no que eu puder, tá? Então eu agradeço muito desde já as curtidas, os comentários, as compartilhações, e que vocês tenham um 2026 ótimo, que vocês consigam sucesso, tá? E meu nome é Daniele Selva, eu fico por aqui. Tchau!